Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Jones, professor de Química. Vamos para mais uma videoaula. Aula número 5, representações químicas ou notação química. Então, antigamente, quando a química era alquimia, não se tinha uma preocupação muito consistente com relação à nomenclatura. Então, de acordo com o lugar onde o alquimista trabalhava, o nome das substâncias químicas era um pouquinho diferente. Então, coisas como soda de padaria, pedra infernal, sublimado corrosivo, eram nomes que eram bastante comuns na época da alquimia. E não só tinha esses nomes esquisitos, mas como também, de acordo com o lugar onde você estava, esses nomes eram completamente diferentes. Então, o que era soda de padaria em um lugar, em outro lugar tinha outro nome esquisito. O que era sublimado corrosivo aqui, em outro lugar tinha outro nome esquisito. Então, isso gerava muita confusão entre os alquimistas com relação às substâncias. E acontece que quando a química surgiu como ciência, esse processo de elaboração de uma nomenclatura mais racional começou a ser desenvolvido. Então, Lavoisier foi o primeiro que começou a pensar numa nomenclatura mais racional para as substâncias químicas. Porém, foi o Berzelius que, com base no trabalho de Lavoisier, conseguiu chegar a um sistema simples e lógico de notação química que abrange o nome e a fórmula das substâncias, e esse sistema desenvolvido pelo Berzelius lá no século XIX é utilizado ainda hoje pelos químicos. Então, a primeira parte da nomenclatura que envolve os elementos químicos, é a nomenclatura dos elementos químicos. Ela se baseia no nome em grego ou em latim, depende do elemento. Alguns elementos o nome é escrito em latim, outros é escrito em grego. E aí você pega a primeira letra do nome original. Então, por exemplo, o hidrogênio, né? Ele vem da palavra grega hidrogenos. E aí, como a primeira letra é H, o símbolo fica H também. Potássio vem de cálium, e aí, como começa com a letra K, o símbolo do potássio é K. Então, aí você já pode entender aquele meme do rindo potássios, né? O fósforo, a palavra que deu origem é fósforos com P, então o símbolo é P, e o enxofre, sulfur, S. Quando já existe um elemento químico com aquela letra, vamos supor que tem um segundo elemento químico que começa com S. Como é que você diferencia um elemento do outro? Aí você usa uma segunda letra, mas dessa vez é minúscula, que nem vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o carbono vem de carbônio, o símbolo C. O cálcio vem de calx. E aí, para diferenciar do carbono, você pega a segunda letra, que é o A aqui, ó, Ca. O cádmio aqui tá meio zoado, porque deveria ser com K também, mas botaram com C, não sei porquê. Então, o cádmio vem de cadmeia, ficou com CD. O sério vem de séries, então CE, e o césio, césios, CS. Então você usa uma segunda letra para diferenciar de um outro elemento que comece com aquela letra. Tá certo, pessoal? Então assim que você escreve o símbolo dos elementos. Outra coisa muito importante, que toda vez que alguém comete esse erro, morre uma fada, é quando as pessoas confundem, por exemplo, 2H com H2. Isso aqui são coisas diferentes. No primeiro caso, esse caso daqui, 2H quer dizer dois átomos de hidrogênio, enquanto que H2 quer dizer uma molécula de hidrogênio. Aqui a diferença é que os dois átomos estão separados, eles não estão ligados. E aqui os dois átomos estão ligados, eles fazem uma ligação e se tornam uma coisa única. Então, H2 é uma molécula de hidrogênio, é uma coisa só, e 2H são duas coisas diferentes.
Isso aqui vai ficar mais claro mais para frente, nos exercícios que a gente vai fazer hoje. E aí você pode escrever a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. Então, a fórmula molecular ela dá a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula daquela substância. Por exemplo, o oxigênio, o gás oxigênio. O2, ele tem dois átomos de oxigênio ligados entre si. O ozônio, O3, ele tem três átomos de oxigênio ligados entre si. Então, esse aqui é o ozônio, esse aqui é o oxigênio. São moléculas diferentes, são substâncias diferentes. O que diferencia é a quantidade de oxigênio, enquanto que o gás oxigênio que a gente respira tem dois átomos de oxigênio, o ozônio tem três átomos de oxigênio. A amônia, NH3, quer dizer que tem um átomo de nitrogênio e três átomos de nitrogênio formando a amônia. O álcool etílico, né, que a gente está usando para lavar a mão. Eu tenho dois C2, eu tenho dois átomos de carbono, H6, seis átomos de hidrogênio e oxigênio, um átomo de oxigênio. O álcool metílico, a gente tem um carbono, quatro hidrogênios e um oxigênio. E a sacarose, a gente tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, formando a sacarose. Então, essa aqui é a fórmula molecular dessas substâncias. É a quantidade de átomos de cada elemento presente em uma molécula daquela substância. Quando precisamos representar uma quantidade maior de moléculas, colocamos um número na frente da fórmula. Por exemplo, 3 moléculas de água, 3H2O. O número que indica a quantidade de moléculas de uma substância é o coeficiente. Então, esse 3 aqui é o nosso coeficiente. E aqui embaixo a gente tem um índice. Então, coisas diferentes. Assim, ó. O que vem antes da fórmula é o coeficiente, indica a quantidade daquela coisa, né? No caso aqui, a gente tem a molécula de H2O. Esse 2 aqui indica que tem duas moléculas de H2O. Enquanto que o índice, aqui embaixo, ele mostra quantos átomos tem daquele elemento naquela molécula. Então, esse aqui, H2 aqui, quer dizer que tem dois átomos de hidrogênio nessa molécula. E, como aqui não aparece nada, só tem um átomo de oxigênio nessa molécula. Então, a molécula de H2O tem dois hidrogênios e um oxigênio. Como aqui eu tenho duas moléculas de H2O, então o total de átomos aqui seria o quê? 2 vezes 2 hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios e 2 vezes 1, 2 oxigênios. Para você saber a quantidade total de átomos daquele elemento, é só multiplicar o coeficiente pelo índice. Outra coisa importante, gente. Esse coeficiente aqui, ele vale para os dois ao mesmo tempo. Ele vale tanto para o H quanto para o O. Então, esse 2 aqui na frente da molécula se aplica tanto ao hidrogênio quanto ao oxigênio. Não vamos esquecer isso, pessoal. Então, aqui, vamos ver esse exercício aqui. Indica o número de moléculas, o número de elementos, o número total de átomos de cada elemento nas notações fornecidas a seguir. Vamos fazer com calma. Então, indica o número de moléculas. Vamos fazer aqui a letra A primeiro. Tá vendo esse 4 aqui na frente, o coeficiente? Lembra que eu falei que o coeficiente mostra a quantidade de coisas que tem? Então, aqui na letra A, você tem 4 moléculas de água. Desse jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4 moléculas de água. Quantos elementos químicos tem? 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio. Tem 2 elementos químicos. Agora o número total de átomos de cada elemento. Vamos ver o do hidrogênio primeiro? Como é que a gente faz? Lembra? É só multiplicar o coeficiente pelo índice.
4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 8 átomos de hidrogênio. Se você preferir, é só contar aqui do lado, ó. Espera aí. Você preferir, é só contar aqui do lado. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 hidrogênios. Oxigênio. Só multiplicar 4 por 1. Você vai ter lá 4 oxigênios. Então, você vai ter 4 átomos de oxigênio. Tranquilo, pessoal? Vamos para a letra B agora. Vamos apagar aqui. Quantas moléculas tem? 5 moléculas. Tem 5 moléculas de amônia. O número de elementos. Quantos elementos tem? 2. O nitrogênio, N, e o hidrogênio. Eu tenho 2 elementos diferentes. Multiplicando o coeficiente pelo índice, a gente consegue calcular o número total de átomos de cada elemento. Então, 5 vezes 1, eu tenho 5 átomos de nitrogênio no total aqui da letra B. E 5 vezes 3, a gente vai ter 15 átomos de hidrogênio aqui no conjunto de 5 moléculas de amônia. Certo, gente? Só multiplicar o coeficiente pelo índice, tudo tranquilo. Aqui na letra C, a gente vai mudar um pouquinho a situação, mas vocês vão entender também. Quantas moléculas tem? 2. 2 moléculas de essa substância que eu não sei qual é. Então, tem 2 moléculas e 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Isso aqui é hidrogênio também, então já contamos. Então, eu tenho 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos de cada elemento? Do carbono é fácil, só multiplicar 2 por 2 aqui, e aí você vai obter 4 átomos de carbono. Então, a gente tem 4 átomos de carbono. Para a gente calcular os hidrogênios e os oxigênios, eu vou mudar um pouquinho a forma de explicar, mas a ideia é a mesma, tá, gente? Só para vocês entenderem. Vamos olhar aqui para a molécula. Vamos olhar aqui para a molécula aqui. Quantos átomos de hidrogênio tem nessa molécula? Vamos pensar um pouquinho. Esse 2 aqui entre parênteses quer dizer que você pode entender como se ele estivesse multiplicando por tudo que está dentro do parêntese. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios dentro do parêntese, eu tenho 2 oxigênios dentro do parêntese. Então, qual o total de átomos de hidrogênio que a gente tem? Olha só. OH2, né? Então, eu tenho 2 OHs. Eu tenho um OH aqui, tenho um OH aqui e tenho um OH aqui. Eu tenho 2 OHs. Então, quantos hidrogênios vai ter aqui? Vão ter esses 4 aqui, que estão ligados ao carbono, e esses 2 aqui, que vão estar ligados ao hidrogênio. A gente vai ter 6 hidrogênios por molécula. Quantas moléculas a gente tem? 2. Então, multiplica isso por 2. Você vai ter um total de 12 hidrogênios. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui 12 átomos de hidrogênio. E o oxigênio? Quantos oxigênios tem? Eu tenho 2 oxigênios por molécula. 2 vezes 1 aqui, 2. Eu não tenho mais nenhum para cá. Então, eu tenho 2 oxigênios por molécula. Então, eu vou ter um total de 4 átomos de oxigênio. Tranquilo? Se vocês... Enfim, vou colocar aqui a outra molécula para vocês darem uma observada para ver que as contas estão certas. Eu tenho 2 moléculas de C2H4OH2. Esse OH aqui, entre parênteses, quer dizer que é uma coisa só. Isso aqui é um bloco só, é uma coisa só. Então, eu tenho 2 OHs, tenho 2 grupos OHs. Então, aí você consegue calcular direitinho o número de átomos de cada elemento químico nessas moléculas aí. Vamos para o último, gente. 3 moléculas de C3H6NH22. Eu tenho 3 elementos, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio. Esse aqui, hidrogênio, eu já contei. Então, eu tenho 3 elementos também. Quantos átomos de carbono a gente tem? 3 vezes 3, 9.
9 carbonos, 9 átomos de carbono. Olhando para a molécula, quantos hidrogênios tem na molécula? Aqui eu tenho 4, mais aqui 6, eu vou ter 10 hidrogênios na molécula toda. Como eu tenho 3 moléculas, eu vou ter então 30 átomos de hidrogênio. E nitrogênio, eu vou ter 2 nitrogênios por molécula, né? Vezes 3 moléculas, a gente vai ter 6 átomos de nitrogênio, formando aí um conjunto total de 3 moléculas dessa substância. Tá certo, pessoal? Aí o segundo exercício. Explica qual a diferença entre as seguintes notações: 2O, O2, 2O3 e 3O2. Isso aqui é fácil. 2Os quer dizer que tem 2 átomos de oxigênio que não estão ligados uns aos outros, estão ali separados. O2 quer dizer que eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados entre si. 2O3 quer dizer que eu tenho 2 moléculas de O3, 2 moléculas de ozônio. Separadas, obviamente, né? E 3O2 quer dizer que eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Então, 1, 2, 3 moléculas de oxigênio. Tranquilo esse, né? A segunda anotação que a gente vai ver hoje, a terceira, eu acho, a terceira anotação que a gente vai ver hoje é da fórmula estrutural. A fórmula estrutural, ela apresenta a forma em que os átomos estão organizados. Então, ela mostra como os átomos estão organizados naquela molécula. Então, por exemplo, olha isso aqui. Então, aqui está mostrando que tem 6 átomos de carbono formando aqui um hexágono. Então, aqui, ó, 6 átomos de carbono formando um hexágono aqui, ligado com carbono aqui para cima. Aqui está ligado a um oxigênio, ligado a carbono. Então, a fórmula estrutural, ela mostra para gente a maneira como os átomos estão organizados na molécula. Então, aqui, por exemplo, essa molécula aqui tem 2 carbonos ligados entre si, um oxigênio no meio e tal. A fórmula estrutural simplificada é aquela que tira as ligações, né? Ela diminui a quantidade de ligações. Então, aqui não tem 3 hidrogênios aqui ligados a esse carbono. Então, aqui vai estar CH3. Quer dizer que tem 3 hidrogênios ligados àquele carbono. Esse carbono aqui não tem 2 hidrogênios? Então, aqui vai ficar CH2. Né? Esse aqui tem 2 CH2, esse aqui tem 3 CH3. Ou o H3 fica aqui na frente. É só um detalhe, porque para mostrar que é o carbono que está ligado ao carbono aqui, mas isso é bobagem. Tanto faz a maneira 1 ou a maneira 2. A última notação que a gente vai ver hoje é a fórmula bastão. A fórmula bastão vocês vão usar aí nas aulas de biologia, já agora no primeiro período. Ela apresenta a forma como os átomos se organizam também de forma simplificada. Ela é igual à fórmula estrutural, só que ela é mais simplificada ainda. Enquanto que na fórmula condensada você oculta as ligações, aqui na fórmula bastão você mostra somente as ligações mais importantes. As outras ligações que são menos importantes, elas não aparecem. Então, olha aqui o ciclo propano. Ele tem 3 átomos de carbono, né, formando um anel, e 6 átomos de hidrogênio aqui ligados ao carbono. Então, você vai representar aqui só as ligações entre os átomos de carbono. Então, a gente subentende-se que cada vértice tem um carbono. Ah, essa fórmula aqui ela é utilizada só para compostos que contêm carbono. Compostos orgânicos, no caso. Vocês vão estudar isso melhor no terceiro período. Então, aqui, subentende-se que cada vértice tem um carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Igual aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos. Cada traço representa uma ligação. Então, esse carbono está ligado a esse carbono por um traço, está ligado a esse aqui por um traço, etc. O número de hidrogênios é deduzido por quem lê, sabendo que o carbono faz 4 ligações. Então, aqui se tem, por exemplo, 2 ligações, então aqui nesse carbono
estão ligados 2 hidrogênios, porque 4 menos 2, né? 4 ligações menos 2 aqui que estão representadas, vão sobrar 2 ligações que vão ser feitas por átomos de hidrogênio. Então, essa fórmula aqui bastão é uma forma bem simplificada para vocês entenderem melhor os símbolos que vão aparecer aí nas avaliações e nos exercícios de biologia que vocês estão fazendo. Então aqui o éter de etílico, né, ele seria assim. O éter de vinílico também, ele tem aqui essa ligação dupla aqui. Vocês vão entender melhor o que é a ligação dupla no final do curso. Agora não é muito importante que vocês entendam isso. Então pode ser representado dessa forma aqui. Repara que aqui a ligação dupla está aqui, ó, com o segundo traço. O símbolo do oxigênio deve ser escrito. Então aqui você escreve. Assim, você só não escreve os hidrogênios que estão ligados a carbono. É a única coisa que você não escreve. E você não escreve os átomos de carbono. Os átomos de carbono são essas pontas do zigue-zague. Ácido acetil salicílico, está ali. Vai ser formado assim dessa forma. Repara que esse hexágono aqui, lembra que os carbonos estavam fazendo um hexágono? Tem hexágono aqui, ligações duplas, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, etc. O hidrogênio ligado ao oxigênio é indicado. Você só não representa o hidrogênio ligado a carbono. É a única diferença que tem. Essa fórmula aqui ela é bem interessante porque ela faz com que a gente poupe bastante tempo na hora de escrever substâncias orgânicas, a fórmula estrutural de substâncias orgânicas, que são as substâncias que têm carbono. Algumas delas são bem grandes, então escrever dessa forma faz a gente ganhar bastante tempo. Então, gente, a aula de hoje foi mais curta mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Obrigado, até logo.